Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. E nesse contexto temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Evangelho de hoje não diria que é continuação do Evangelho do domingo passado, mas é o retorno dos discípulos. Nós vamos encontrar entre um texto e outro João Batista, a figura de João Batista, e o texto de hoje é a introdução da primeira multiplicação dos pães, mas é a narrativa do retorno dos discípulos, dos 12. No Evangelho do domingo passado encontramos Jesus que tinha enviado os 12, os 12 foram, cumpriram a sua missão e hoje nós temos o retorno dos 12. Diz o texto: naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. É o retorno dos 12. Eles foram, eles cumpriram a missão, eles anunciaram, eles expulsaram demônios, eles cumpriram a missão que Jesus lhes tinha dito. Agora retornaram. Continua o texto. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Agora então, amados e amadas de Deus, o convite de Jesus: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Tinham cumprido a sua missão. E agora Jesus os convida para estarem com Ele, para virem com Ele sozinhos para um lugar deserto. Nós vamos encontrar em outros momentos do Evangelho de São Marcos essa mesma realidade. Jesus que chama os apóstolos para estarem com Ele. E se nós olharmos bem o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 13 até 19, o chamamento dos 12, os 12 foram chamados para estarem com Jesus e depois para serem enviados a pregar. O estar com Jesus é um elemento fundamental no Evangelho de São Marcos. Os discípulos são chamados para estar com Jesus. E aqui Jesus os convida para irem com Ele para um lugar deserto e descansar um pouco. É no estar com Jesus, amados e amadas de Deus, que forma o coração do discípulo. A idolatria aconteceu no Antigo Testamento quando o povo de Israel se afastou de Deus, quer dizer, não esteve com Deus. Por isso, este elemento é importante no Evangelho e este elemento também é importante hoje no nosso caminho de discípulos e discípulas. Estar com Jesus. E continua agora o texto evangélico. Muitos os viram partir e reconheceram que eram ele. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao descerem, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A multidão que chega antes de Jesus, de Jesus e dos apóstolos. Mas é interessante a atitude de Jesus. Jesus vê aquela numerosa multidão e Jesus tem compaixão. Compaixão é a atitude que nasce do profundo do coração. Essa é a atitude de Jesus diante da multidão que está como ovelhas sem pastor. Jesus aqui é o novo Moisés. Moisés conduziu o povo pelo deserto. Agora Jesus é o novo Moisés que conduz o povo. Jesus é o novo Moisés que ensina a multidão. Por isso ensinou-lhes muitas coisas. É o novo Moisés que ensina a multidão. Amados e amadas de Deus, nos encontremos com essa imagem bonita de Jesus, Jesus como
bom pastor, Jesus como bom pastor que ensina os apóstolos, Jesus como bom pastor que ensina a multidão, Jesus como bom pastor que tem compaixão da multidão e tem compaixão de cada um de nós. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.